Rússia sofre a maior baixa. Navio russo Moskva, do Mar Negro, explode após ataque da Ucrânia. O conflito armado no leste europeu não começou definitivamente neste ano. Suas raízes remontam ao ano de 2014, com a invasão à Península Ucraniana. Ao longo de 8 anos, as forças do governo ucraniano lutaram contra os pró-russos pelo controle de grande parte das duas regiões fortemente industrializadas, situadas em Donbas. As batalhas ferozes em 2014 e 2015 terminaram com 1/3 do território das regiões, sua parte mais urbanizada, ocupada por 2 estados russos, Donetsk e Luhansk. Entre setembro de 2014 e fevereiro de 2015, Rússia, Ucrânia, França e Alemanha assinaram várias interações dos chamados Acordos de Minsk, que eventualmente interromperam o movimento de tropas e reduziram significativamente os combates. Mas os acordos nunca foram implementados e os combates se transformaram em uma guerra de trincheiras, com cerca de 75 mil soldados enfrentando ao longo de uma linha de frente de 420 quilômetros de comprimento, cortando áreas densamente povoadas. A guerra arruinou a economia e as indústrias pesadas da região, forçou milhões a se mudarem e transformou a zona de conflito em uma das áreas mais contaminadas por minas do mundo, expandindo as tensões além dos territórios, atingiu a economia global e tornou o Mar Negro um campo minado de bloqueios navais, desembarques anfíbios e ataques de mísseis de todos os lados. No início do mês de abril, o Reino Unido anunciou o envio de mais armas aos ucranianos. Os britânicos estavam resistentes em anunciar quais os aparatos e para quais unidades seriam, e os principais artefatos deslocados foram os mísseis antinavios Harpoon e seus análogos operados pela Força Aérea Real e Marinha Real Britânica, capazes de identificar e neutralizar navios de combate russos, bem como armas antibaterias projetadas para interceptar projéteis. O grande aparato de ajuda com toda certeza eclodiria um grande desfecho. Talvez os russos confiaram demais em sua marinha aberta no Mar Negro e esqueceu do cuidado acima de tudo. Os mísseis antinavios que utilizam navegação inercial auxiliada por GPS para atingir um alvo designado, e também aqueles de fabricação doméstica da nação, como os mísseis antinavios Netuno. O desfecho foi cruel no final da quarta-feira, com o maior líder da frota do Mar Negro da Rússia. O cruzador de mísseis Moskva explodiu após ser gravemente atingido por um míssil ucraniano com uma ogiva importante. A explosão registrada é mais um revés militar contra a Rússia, que sofreu uma série de golpes desde que decidiu entrar com tudo contra sua vizinha em 24 de fevereiro, no que Moscou chama de Operação Militar Especial. Ainda não há imagens disponíveis sobre a situação do navio. O Ministério da Rússia, por meio da Interfax, disse que toda a tripulação foi evacuada após um incêndio importante ser identificado. Até agora não há relatos de feridos ou mortos e toda a situação ainda está sendo apurada para lidar com as possíveis retaliações que serão desencadeadas a partir deste momento, subnegando ou não confirmando o ataque de míssil reportado pela Ucrânia. Em anúncios passados, a Rússia não descarta iniciar medidas ainda não declaradas contra qualquer nação que fornecer dispositivos bélicos que possam ser utilizadas contra ela mesma. Nesta situação, o míssil antinavio utilizado foi doméstico, mas a situação poderá ser aplicada se realmente a origem for estrangeira. Uma autoridade ucraniana disse anteriormente que o Moskva foi atingido por 2 mísseis antinavios, mas não deu nenhuma evidência. O navio de 12.500 toneladas geralmente tem uma tripulação de cerca de 500 militares, e para a ironia do destino, o navio fora construído no início dos anos 80 no sul da Ucrânia, na cidade de Mykolaiv, no que era então o URSS, local que tem sido regularmente bombardeada nos últimos dias por tropas russas. O navio de 186 metros de comprimento era o navio líder da classe do projeto 1164 Atlantic da Marinha Soviética, inicialmente chamado Slava, mas depois denominado como Moskva, do russo Moscou. Os principais armamentos do navio de guerra são mísseis antinavio supersônico P-1000 Vulcan,
conhecidos como SSN-12 Sandbox pela OTAN, com capacidade de atingir alvos a 700 km de distância. O cruzador, que se tornou o carro-chefe da frota do Mar Negro em 2000, desempenhou um papel fundamental durante a sua campanha militar da Rússia na Síria, que começou em 2015. A Ucrânia afirmou que o navio de guerra foi atingido por mísseis Netuno, fabricados na Ucrânia, baseado no míssil antinavio soviético KH-35, com alcance e eletrônica melhorados, tendo entrado em serviço ativo em março do ano passado. O assessor presidencial ucraniano, Oleksiy Arestovych, diz que os socorristas russos não conseguiram chegar ao navio, que poderia ter até 510 tripulantes a bordo. Um relato ainda de origem não identificada nas redes sociais descreveu a cena do navio russo atingido. Abre aspas, o navio queima fortemente, agora mesmo, e com este mar tempestuoso, não se sabe se eles poderão receber ajuda. Há 510 membros da equipe, fecha aspas. Acredita-se que o navio estava transportando absurdos 16 mísseis e cruzeiro antinavio Vulcan, e de acordo com um almirante russo aposentado que não quis ser identificado, relatou, em abril do ano passado, que se trata do navio mais sério do Mar Negro. No mês passado, a nação ucraniana havia confirmado a destruição de um grande navio russo de apoio a desembarque, o Orsk, na região do Mar de Azov, a nordeste do Mar Negro. Sem explicar o sumiço ou paralisação do navio, Moscou não comentou o que aconteceu. Em 2015, foi identificado que o Moskva estava estacionado na costa da Síria como impedimento e bloqueio de aeronaves que tentassem intervir no conflito na época. Ele foi implementado depois que um jato turco derrubou um caça russo na Síria. Dias após o início do conflito no leste europeu deste ano, Putin ordenou que as forças nucleares da Rússia fossem colocadas em alerta máximo e ameaçou os aliados da OTAN com consequências maiores do que qualquer outra que você já enfrentou na história, caso interviessem no conflito. Buscando novas abordagens de apoio ou estratégias de longo prazo na região, a Casa Branca está atualmente deliberando se deve enviar um alto funcionário dos Estados Unidos para se encontrar com o presidente Volodymyr Zelensky em Kiev. Entre os candidatos considerados estão o próprio Joe Biden ou a sua vice-presidente Kamala Harris. Ambos visitaram a Polônia, o vizinho ocidental da Ucrânia, nas últimas semanas. Entretanto, há informações que é mais provável o deslocamento do secretário de Estado ou do secretário de Defesa para se encontrar com o presidente ucraniano. Nessa quarta-feira, Zelensky recebeu a visita dos líderes da OTAN, como Letônia, Lituânia, Polônia e Estônia, na busca da dissuasão e apoio com recursos bélicos e também de tropas ativas das nações em solo ucraniano para lutar contra Putin, uma demanda quase impossível de ser atendida. A explosão do navio líder da frota do Mar Negro da Rússia coloca em xeque a capacidade da nação em continuar pressionando de forma branda a Ucrânia, pois custou mais um navio importante e carreador de mísseis nucleares, uma baixa considerável no arsenal militar russo. O canal agora possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições de monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com.